Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, Arline Sidneia Abel Arcuri tem se dedicado a pesquisas sobre os impactos de agentes químicos na saúde dos trabalhadores e no meio ambiente. Neste programa, ela conversa sobre a exposição e os danos do benzeno, presente na cadeia produtiva do petróleo e em diversos outros ambientes de trabalho. Arline, o que é benzeno? Né? Aquela pergunta inicial clássica. O que é benzeno e como que ele está presente na vida das pessoas? O benzeno é uma substância química que os químicos denominam de hidrocarbonetos, porque é uma molécula formada só de carbono e hidrogênio. Ele é extremamente tóxico, cancerígeno, volátil, ele pode ser inflamável. Se ele for esparramado numa atmosfera, ele pode formar situações de explosividade. E o principal motivo da gente estar se preocupando com o benzeno é principalmente por causa dos seus aspectos toxicológicos. Mas ele não, felizmente, por conta de um trabalho que já está sendo feito há anos, muito pressionado até pelo movimento sindical, a gente conseguiu hoje que não tenha mais benzeno na casa das pessoas, não é uma coisa que está esparramada no nosso dia a dia, a não ser como contaminante. Né? Todos os ambientes têm um pouco de benzeno como contaminante, mas em concentração extremamente baixa. Mas em grande quantidade, como se tinha antigamente, isso está proibido. Antigamente se tinha solventes que você levava para casa com quase benzeno puro, isso está proibido. Então essa movimentação do benzeno permitiu hoje com que a utilização dele como solvente, que ele é maravilhoso como solvente, que as pessoas usavam para casa, usavam em tinta, cola e verniz, essas atividades são proibidas. As pessoas estavam expostas e nem sabiam? E nem sabiam. Né? Num posto de combustível, por exemplo, um consumidor está exposto? Então, no posto de combustível, sim, porque a gasolina pode conter até 1% de benzeno. Então, no posto de gasolina existe ainda uma exposição, principalmente do próprio frentista, né, que abastece o automóvel 2, 3, 20 vezes por dia, dependendo do movimento do posto. Então, tanto que hoje a gente tem nós estamos elaborando uma legislação específica para a exposição do benzeno em posto de gasolina, para evitar que os trabalhadores se exponham e também a população do entorno, a pessoa que está abastecendo. Né? A ideia é que se tenha um sistema de exaustão na hora do abastecimento. Então, todo aquele vapor que normalmente sai e que contamina o frentista seja exaurido e o solvente volte para o tanque do posto, né? Ou para o próprio tanque do carro. Tem alguns sistemas que fazem o retorno para o próprio tanque do carro. Então, hoje, vamos dizer assim, do ponto de vista da população em geral, o risco maior ainda é com a gasolina. Agora, o benzeno é a 5ª substância química orgânica mais produzida no mundo. Então, ele tem uma importância industrial muito grande. Ele é matéria-prima para produzir uma montanha de produtos químicos importantes. Né? Hoje você está sentado em cima de uma espuma que é feita a partir do benzeno, você tem uma roupa de nylon que é feita a partir do benzeno, detergente em casa a partir do benzeno, enfim, tem uma montanha de produtos químicos que são feitos a partir do benzeno, mas não tem benzeno mais. Quando chega ao consumidor já são outras moléculas com toxicidade extremamente diferente, algumas pouquíssimo tóxicas, outras tóxicas também, mas com toxicidade diferente. Então, por isso que o benzeno é tão importante do ponto de vista industrial. E além dos frentistas, quais são as principais categorias profissionais que estão expostas à exposição ao benzeno? Bom, o benzeno, ele é um produto que tem na natureza, no petróleo, e tem... especificamente do petróleo? O petróleo já tem um pouco de benzeno, pouco ainda. Só que quando esse petróleo vai para a refinaria, o que acontece? A refinaria refina o petróleo em várias frações. E essa fração, que é chamada de nafta na refinaria, que depois pode virar gasolina, ela contém o benzeno. Então, toda a cadeia produtiva que envolve o petróleo tem trabalhador exposto, desde a plataforma, porque na plataforma existe a extração do petróleo. A maioria das plataformas separam o gás do produto mais grosso do petróleo, né? Como nesse gás costuma ter, é onde que se localiza boa parte do benzeno,
Então, se não tiver cuidado, a própria plataforma, os trabalhadores da plataforma vão estar expostos ao benzeno, principalmente através do condensado do gás. Aí vai para a refinaria, também tem exposição. A refinaria separa uma nafta, chamada nafta petroquímica, que vai para a indústria da petroquímica de primeira geração. Essa indústria de petroquímica de primeira geração pega essa nafta e transforma tudo em benzeno. Aí depois o benzeno vai para a indústria química, que pega o benzeno e transforma em detergente, transforma em nylon, transforma em outras coisas. Então toda essa cadeia produtiva tem trabalhador exposto. O benzeno também pode ser obtido na coqueificação do carvão mineral, das siderúrgicas. Não, o que siderúrgicas, é isso? nas indústrias na coqueificação? Na coqueificação, o que é significa isso? A indústria siderúrgica produz aço, né? Bom, mas aço produz a partir de ferro. Na natureza não existe ferro metálico, não existe mina de ferro metálico, existe mina de óxido de ferro. É o ferro ligado com oxigênio. Para fazer o ferro metálico, precisa arrancar esse oxigênio. A forma de arrancar o oxigênio é cozinhando o óxido de ferro com carvão, com carbono. Bom, de onde vem esse carbono? Ou vem de árvore, né, um carvão mineral, ou vem do carvão vegetal. Que é o de árvore, desculpa, o carvão vegetal, que poderia vir de carvão de árvore, né, ou carvão mineral. O carvão de árvore é uma quantidade absurda que você teria que plantar para poder dar conta de produção do aço da quantidade que é usado, né? Então a maior parte do aço vem de carvão mineral. Só que o carvão mineral ele é muito sujo para ser misturado direto com óxido de ferro. Então ele passa por um processo de cozimento, que é chamado de coqueificação. Aí ele forma um coque. O coque, que é quase carvão, quase puro, né? Nunca é puro, mas a maior parte é carvão, é que vai jogado com óxido de ferro para produzir o ferro. E nesta coqueificação forma-se um gás de coqueria que tem benzeno. Então os trabalhadores dessas grandes siderúrgicas que têm a coqueria, eles também são expostos ao benzeno. E assim, depois esse benzeno é separado do gás de coqueria, é comercializado separadamente. Então, na cadeia produtiva do carvão até a coqueificação e do petróleo, você tem muitas categorias profissionais que estão expostas ao benzeno. Entendi. E quais podem ser as consequências dessa exposição, né? Quais são os malefícios, os possíveis danos que essa exposição pode causar aos trabalhadores? Então, o benzeno, ele tem uma característica química que é o seguinte: ele é uma molécula neutra, é uma molécula que não tem polaridade. O que significa isso? Que as ligações químicas elas são feitas por um par de partículas chamado elétrons que tem carga negativa. Então a ligação química normal, né, covalente, é sempre por dois pares de elétron. Como nem o carbono nem o hidrogênio, que são os constituintes do metano, do benzeno, tem preferência pelo par de elétron, eles ficam distribuídos de forma harmônica em cima do benzeno. Então ele é não polar. E daí? Como ele é não polar, ele se combina com as substâncias do nosso corpo que também tem coisas não polares, como as gorduras. Então, quando a gente respira benzeno, ele procura no nosso corpo as regiões que têm gordura, como, por exemplo, a medula óssea, onde nós produzimos sangue. Então, ele entra lá, se deposita na gordura da medula óssea, aí é metabolizado e ele pode dar origem a várias doenças do sangue. Entre eles, a leucemia, que é o câncer do sangue, né? Os linfomas, todos que são decorrentes de alteração da formação de sangue. O benzenismo é qualquer manifestação patológica originária do benzeno ou é um tipo específico de doença? Não, o benzenismo ele pode ser qualquer tipo de alteração no organismo que pode ser relacionada com o benzeno. Tá? É interessante essa pergunta porque é o seguinte: todos os danos à saúde que o benzeno produz, leucemia, que é o mais grave, ele pode fazer um dano, quando o trabalhador respira uma concentração muito alta de benzeno, ele pode ter uma doença chamada aplasia de medula, ele pode parar de produzir sangue. Nossa. Isso é numa concentração mais elevada. Isso, obviamente, se não for tratado Isso é comum? Isso... Não é mais no Brasil comum. Por quê? Porque ele só dá em concentrações altas. Embora a gente, na Previdência, existe caso de frentistas com aplasia de medula,
que por conta, o benzeno só tem 1% no É alta posto. em volume e em tempo, é isso? Não, em grande quantidade em pouco tempo de exposição. Quando é concentração baixa e longo tempo, geralmente a ação principal é o câncer. Quando a concentração é alta... São vários tipos de câncer. São vários tipos de câncer. Principalmente leucemia mieloide aguda. É a leucemia mais característica da exposição ao benzeno. Mas tem outros tipos de leucemia, tem linfomas. O benzeno está relacionado ultimamente com câncer de mama, inclusive câncer de mama de homens. Nossa. Ele está relacionado, ele é teratogênico, ele passa pela placenta. Então, as mulheres, é muito preocupante, mulheres serem frentistas, por exemplo, com as condições de posto de gasolina hoje, porque se elas mulheres, elas são muito jovens, em idade fértil, e elas estão expostas e pode ter, consequentemente, problemas na gestação, pode ter aborto, pode ter malformação genética. Enfim, ele é um produto químico bastante preocupante. Por isso que existe toda uma movimentação, no Brasil, existe uma comissão nacional permanente para discutir só a questão do benzeno. Há 20 anos atrás foi feito um acordo tripartite no sentido de procurar diminuir a exposição dos trabalhadores ao benzeno. Esse acordo está vigente até hoje, pelo acordo que existe essa Comissão Nacional Permanente do Benzeno, que é tripartite. Existem comissões estaduais, inclusive, no Rio de Janeiro é uma comissão estadual, que aqui o pessoal do Sindipetro participa dessa comissão estadual para discutir o benzeno. Aqui nós temos, aqui no Rio de Janeiro tem tem todos os poços de petróleo, tem os locais que recebem esse petróleo, que armazena principalmente o gás condensado, que é onde que tem uma concentração de benzeno mais significativa. Nós temos aqui no Rio de Janeiro também uma siderúrgica, em Volta Redonda. Então, por conta dessas todas, tem a Reduc, a refinaria, tem uma empresa do lado da Reduc, que agora é Braskem. O objetivo dessa empresa é produzir polietileno, mas no processo de produção de polietileno gera uma gasolina que tem quase 50% de benzeno, e esse benzeno é levado para a indústria petroquímica. Então tem várias empresas no estado que têm alguma forma exposição ao benzeno, e por conta disso existe uma comissão estadual, que é para ver justamente as empresas localmente. A Comissão Nacional não dá conta de ver todas as empresas do Brasil que mexem com benzeno, então por isso tem as estaduais. Agora, com essa importância tecnológica, ou mercadológica do benzeno, nos produtos, essa presença toda que ele tem, fica até difícil falar em banimento. Não dá. E ao mesmo tempo a gente está falando de alguma coisa que causa danos tão sérios. Então, como lidar com esse paradoxo? Porque normalmente quando a gente fala assim, em algum produto químico muito nocivo, a gente diz, nós temos que tirar isso. Não vale a pena o preço disso, o preço de vidas, o preço social disso. No benzeno, como que faz? Bom, benzeno não dá para banir porque já tem no petróleo, naturalmente. O benzeno se vai um pouquinho na fumaça de cigarro. O benzeno é liberado até em algumas árvores. Então, até no meio do floresta amazônica, você tem quantidade por trilhão, uma concentração muito baixa. Mas, seguramente, tem várias fontes, então não dá para banir. Não dá para banir, as atividades profissionais que for possível banir, a gente conseguiu banir no acordo do benzeno. Por exemplo, quando o Brasil começou com o programa do Proálcool, substituindo o chumbo tetraetílico que tinha na gasolina pelo etanol, o que tinha que acontecer? O etanol, quando ele vem da usina de álcool, ele vem com 4% de água. Esse etanol molhado, vamos dizer assim, ele não pode ser misturado com a gasolina que separa a água. Então ele tem que retirar a água. Aí o pessoal começou a colocar benzeno no etanol para poder destilar e retirar a água. Isso foi banido. Essa atividade, no acordo do benzeno, a gente conseguiu banir. Benzeno não é mais usado para isso, tem outros substitutos. A gente conseguiu também restringir muito o benzeno nos solventes orgânicos que são usados para tinta, cola, verniz, removedor, essas coisas. Hoje pode conter no máximo 0,1% de benzeno como contaminante, porque é muito difícil tirar totalmente. Já era 1%, a gente conseguiu já passar para 0,1%. Nos laboratórios que usavam muito benzeno antigamente para fazer análise química, que pode substituir, também foi banido. Então, onde poderia ser banido, ele foi. E é possível reduzir a exposição? Ou seja, não dá para banir, mas a exposição do trabalhador? Então, é essa a nossa grande briga hoje,
O benzeno, se ele for... Primeiro assim, ele não pode ser usado em sistemas abertos. Ele tem que ser todo fechado. Então, se você pegar toda a cadeia do petróleo, praticamente tudo é feito por tubulação. Fechada, passa por bombas, passa por flanges, tudo fechado. Você não fica jogando benzeno, o mesmo petróleo aberto assim, de um tanque para outro, né? Ele é tudo por tubulação. Então, o que a gente tem batalhado bastante é que não hajam emissões nessas tubulações, porque a tubulação tem muita junta, então junta sempre é um ponto de emissão, chamada emissão fugitiva, principalmente a beira-mar, tem toda a maresia, que é tudo metálico, então fragiliza essas tubulações com o tempo, então a gente tem procurado investir bastante na necessidade de manutenção, de controle periódico, para você evitar o vazamento, para você... Tem situações de coleta de amostra, por exemplo. Você tem que coletar uma amostra do condensado, do petróleo, para ver se ele está dentro de uma especificação. Antigamente tinha uma torneirinha, o trabalhador ia lá, abria a torneira com o frasco aberto, aquilo evaporava pra caramba. Hoje nós estamos, não está proibido então, tem tido avanços então tem avanços tecnológicos para você evitar a emanação. E na legislação para proteção ao trabalhador, os que são eventualmente expostos? Então, tem legislação que são diretamente relacionadas com o acordo do benzeno, que obrigam as empresas a fazer um programa de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, que é o PPOB. Então, nesse programa, ela tem que pegar o seu local de trabalho, identificar todos os possíveis pontos de emanação, verificar como é que está a avaliação ambiental, quanto de benzeno que existe, e participar sempre, e elaborar a partir disso uma melhoria contínua dos ambientes de trabalho, né? Da ponto de vista da saúde, tem uma portaria do Ministério da Saúde que traz toda uma sistemática para o médico do trabalho acompanhar a saúde do trabalhador com os exames periódicos, principalmente através do hemograma, que como o benzeno ele tem uma ação muito significativa no sistema formador de sangue, quando começa a agir e causar danos à saúde, normalmente você consegue detectar isso através do hemograma. Começa a dar leucopenia, começa a dar a plaquetopenia, quer dizer, a pessoa começa a ter dificuldade de coagular o sangue. E tem qualquer alteração do sangue já pode indicar um começo de intoxicação ou intoxicação grave, depende da análise do exame de sangue, né? Então tem toda umas normas já que mostram como que tem que se acompanhar a saúde do trabalhador. Além disso, uma das coisas mais interessantes que, na minha avaliação, a gente conseguiu no acordo do benzeno, é fazer que parte da CIPA, das empresas, sejam especificamente capacitadas para a questão do benzeno. Então foi isso que nós viemos aqui, dar um curso que a gente costuma dar para o pessoal do GTB, que é o Grupo de Trabalhadores do Benzeno, que é uma parte da CIPA, entre os trabalhadores eleitos, e esses trabalhadores, eles têm dentro da legislação, algumas obrigações, vamos dizer assim, de estar acompanhando o acordo do benzeno, verificando o que está sendo cumprido, o que não está sendo. A empresa tem que dar espaço para os trabalhadores terem tempo para agir, tem que ter um curso obrigatório de 20 horas para eles entenderem o que é o benzeno, quais são as melhores práticas, o que eles podem fazer para melhorar. Eu tenho a impressão que isso é uma coisa muito interessante, porque se nós fôssemos depender de ter fiscal para verificar se as empresas estão cumprindo, não existe possibilidade de você ter fiscal 365 dias por ano, 24 horas por dia. O principal fiscal é o trabalhador? É o trabalhador. Ele está lá o dia inteiro, só que tem que ser capacitado para isso, né? Mas ele está lá o dia inteiro, ele está lá, mesmo que seja em turno, não é um único, né? São vários. Então está sempre alguém lá com possibilidade de estar acompanhando as condições do ambiente de trabalho, das condições de operação dos trabalhadores para evitar que eles se exponham ao benzeno. Então essa que é a estrutura que nós conseguimos montar no acordo do benzeno para evitar exposição, já que a gente não consegue banir o danadinho do benzeno. Tá ótimo. Obrigado então, Aline. Obrigado. De nada.